Bom, boa noite a todos mais uma vez. Vamos começar o nosso estudo de terça-feira e vamos começar com a nossa prece inicial. Então, convido a todos vocês a fechar os olhos, ficarem numa posição confortável e levar o pensamento ao nosso Pai Celestial, ao nosso amado Mestre Jesus, em agradecimento a todos os amigos espirituais, principalmente os nossos mentores, a todos aqueles que vêm aqui às terças-feiras estudar conosco e todos aqueles que vêm também nos intuir para que possamos compreender melhor o estudo. Agradecer aqui pela oportunidade de estarmos juntos mais uma terça-feira, nos reunimos em nome de Jesus, para que possamos aprender dessa doutrina tão especial que os Espíritos veio nos trazer. Agradecer pelas oportunidades e sempre lembrar daqueles irmãos que de alguma forma pode receber as nossas melhores intenções e sentimentos neste momento. Aqueles que não puderam comparecer. Ao nosso amigo Luiz, que se encontra um pouquinho enfermo. A Carol também, a todos os outros, que também possa receber um pouquinho dessa luz que emanamos neste momento, deste estudo. E dar bem-vindos a todos os amigos aqui também encarnados que assistem esse estudo e a todos aqueles que irão assistir de alguma forma, pelos nossos meios de comunicação, das redes sociais. Pedimos permissão neste momento para dar início ao estudo de hoje à noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, deixa eu share. Peraí. Bom, se vocês não estiverem vendo, vocês me avisam, tá? Deixa eu só fechar essa porta aqui um minuto. Voltei. Bom. Deixa eu maximizar a tela. Bom, o estudo de hoje nós vamos dar continuidade na terceira parte do Livro dos Espíritos. Lembrando que aqui nós não vamos perguntas por perguntas, nós fazemos um resumo, apesar que esse capítulo ele é curto comparado com os outros. Vou tentar deixar aberto o livro aqui. E aí nós estamos estudando as leis morais, que são 10, e hoje nós vamos estudar a sexta lei, que é da lei de sociedade. Vamos estar abordando necessidade da vida social, vida de isolamento, voto de silêncio, laços de família. Bom, antes de começar, vamos lembrar que quando, ou relembrar, recapitular que quando falamos de leis, nós não estamos falando de leis terrestres, leis dos homens, estamos falando de leis divinas ou leis naturais, vindas de Deus. Então, essas leis naturais, as leis divinas, são leis imutáveis, irrevogáveis, que não têm amêndoas, que não têm jeitinhos, que não têm justiças, que não têm erro. Essas leis não têm erros, não há erros nas leis naturais, nas leis de Deus. E são 10 leis que nós estamos estudando, estamos na sexta agora, estamos no final já do Livro dos Espíritos, porém, essas leis no final, quando nós estudarmos a lei de amor e de caridade, vamos compreender que elas se interligam, E eu disse da última vez que foi quando eu comentei sobre a lei do trabalho, que se alguém me perguntasse
qual seria a chave para ser feliz, a fórmula da felicidade, eu diria, aprenda sobre as leis morais e aplique elas no seu dia a dia, da melhor forma que você puder. Com certeza você terá uma vida bem mais feliz. Não a mais feliz, porque ainda temos um processo a passar e a seguir, né? Mas bem mais feliz e uma compreensão melhor, porque essas leis estão embasadas simplesmente em tudo aquilo, né, que Jesus veio nos ensinar, mas de uma forma bem didática que Kardec colocou, e é muito legal entender como ela se interliga. Então, as leis morais, né, são as leis divinas, as leis naturais, e elas são irrevogáveis, imutáveis, não há erros nela. E aí, essa primeira parte, sobre a lei de sociedade, eu acho interessante falar sobre estudar isso bem no momento onde falar de sociedade, de vida social. Lembrando que nós vamos falar aqui no prisma da filosofia, né, na doutrina que os espíritos nos trouxe. Existem estudos maravilhosos, né? A sociologia é um estudo, né? É uma área da ciência maravilhosa que estuda o ambiente social, a sociedade nas suas nuances, e não é nem o meu lugar de fala aqui, porque eu não sou, né, uma estudiosa do assunto, mas claro, né, nós sabemos um pouquinho daqui, um pouquinho dali, se a gente tem interesse de conhecer, e existem várias vertentes, vários estudos, vários historiadores, pessoas maravilhosas que podem estar falando nesse âmbito científico da sociedade, que acaba, né, correlacionando com um pouquinho o que a gente vai ver aqui, mas, como eu disse, nós estamos falando de leis divinas, né, está muito além da questão terrena, da questão humana. Então, a humana que eu digo nesse parâmetro que vivemos, né, nessa classificação que vivemos sobre evolução, onde nós estamos ainda no caminho da evolução. E aí, essa primeira parte é muito interessante, né? Porque Kardec vai questionar umas coisas que parecem simples. São só 10 perguntas neste capítulo, mas de uma profundidade que nos leva a refletir sobre muitas coisas. E viver em sociedade é básico, né? Porque nós estamos inseridas nelas, queremos ou não, estamos inseridos dentro de uma sociedade. Então, a visão que os espíritos nos traz, o conhecimento que eles nos traz dentro das respostas, né, que eles dão para as perguntas de Kardec, é realmente nos dá a habilidade de refletir sobre cada questão. E aí, nessa primeira parte, que é a pergunta, é da pergunta 766 até a 775, né? São 10 perguntas. Necessidade da vida social. Kardec pergunta: a vida social está na natureza? Ou seja, é natural? E os espíritos respondem: certamente. Ponto final. A primeira parte. Então, certamente que vem de certeza. Não há dúvidas. Não há questionamentos sobre que a vida social é natural, está na natureza. E aí eles complementam: Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Só essa pergunta, ela já explica praticamente o capítulo inteiro e a resposta. Nós vamos destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Mas se a gente lê assim de primeira, tá, meio que óbvio, mas o que os espíritos quer dizer que Deus não dá inutilmente ao homem a palavra? Bom, racionalizando e tentando entender essa questão,
chegamos num ponto aqui já do estudo que nós compreendemos, né, que Deus é acima de tudo e de todos em termos de soberania absoluta, né? Mesmo porque a gente já estudou sobre os atributos da divindade lá no começo, na pergunta, até marquei aqui, 13, né? Onde os espíritos explicam alguns atributos principais da divindade, das quais nós já temos condições de entender, e por isso eles nos trouxeram como explicação. Então, ali nós já sabemos que Deus, né, esse nome que usamos, né, é algo muito maior e ainda não compreendido pelas nossas capacidades, principalmente as nossas faculdades de compreender certas coisas, né? Nós não estamos aptos a compreender tamanha explicação, eu diria, se assim posso dizer, mas os espíritos já nos trouxeram que sim, como foi a primeira pergunta, né, de Kardec. Não quem é Deus, mas o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa e motivo de todas as coisas. Ponto. Então, supremo, acima, e nos criou. Então, tudo que Deus criou tem uma utilidade, mesmo que a desconhecemos. Mas há uma utilidade em tudo. Não há uma criação sem uma utilidade. Existe um porquê. E aí, né, partindo da resposta que os espíritos deu, que Deus não deu inutilmente ao homem a palavra que é simplesmente a faculdade da fala, né? O sentido da fala. Nós podemos falar. Então, se Deus fez o homem para viver em sociedade, Deus deu a palavra e todas as faculdades necessárias à vida de relação. Porque se nós temos o sentido da fala perfeita, se nós podemos nos comunicar, porque há uma utilização. E a comunicação é uma via de mão dupla, certo? Eu me comunico com alguém, com uma outra pessoa. Então, Deus nos deu todos os sentidos e faculdades para vivermos em sociedade. E os espíritos dão um exemplo que é o da fala, da comunicação. E é pela comunicação que praticamente tudo acontece ao nosso redor. Desde que, né, desde dos homens das cavernas tentando desenvolver, né, essa habilidade que veio a acontecer, da comunicação já emitiam sons, né? Depois vieram as palavras, e da comunicação veio a escrita, que é uma outra habilidade que nós desenvolvemos para nos interagirmos. Porque se alguém escreve algo, escreve, né, para alguém. Por um exemplo, um livro. Um escritor de livros, ele escreve com a finalidade de que as pessoas comprem os seus livros e leiam. Né? Sempre existe uma interação. Então, Deus não deu essa faculdade para nós, para o bem prazer de que possamos utilizar ela quando queremos ou não, e não tem uma questão aí de inter-relação atrás desses tipos de sentidos, e como todos os outros sentidos que nós temos também. Então, essa resposta, eu diria que se é natural, é da lei da natureza, da lei de Deus, que a vida social, né, nos socializar um com o outro, e temos os sentidos para que possamos, as ferramentas necessárias físicas para que possamos nos comunicar, então é claramente que isso existe uma utilidade. Para que essa utilidade? Para que possamos, né, nos comunicar entre si, e aí nós vamos aprofundar mais nessa questão. E aí nisso, entendendo que nós fomos criados, né, para viver em sociedade, segundo a resposta dos espíritos na pergunta 766, Kardec pergunta na 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural?
O que é o isolamento absoluto, né? Já ouvimos casos, ou existem pessoas, né? Ou quando vem às nossas cabeças, de que não aguento mais viver em sociedade, não aguento mais viver nessa casa com essas pessoas, ou enfrentar esses problemas que diariamente surgem, né? Que o mundo é ainda é um mundo de provas e expiações. Então eu vou me isolar. Vou viver lá no meio de uma floresta, plantar, comer do que eu planto e não quero mais ter contato com nenhum ser humano. Acabou, eu vou viver no isolamento absoluto. Então, por isso que Kardec pergunta se o isolamento absoluto é contrário à lei natural. E os espíritos respondem, é contrário à lei da natureza. Todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Olha que interessante. Então, ele diz aqui, visto que os homens procuram a sociedade por instinto e que devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Bom, vamos analisar duas coisas aqui nessa resposta. Os espíritos dizem que os homens procuram a sociedade por instinto. Vamos entender esse instinto. Existem alguns pesquisadores, alguns cientistas que estudam essa área social da sociologia, que afirmam em teorias que o homem procura a vida em sociedade por uma necessidade. E tem uma outra parte, outros pensadores, outros cientistas que falam que não, é natural do homem viver em sociedade, é instintivo. E é muito interessante a gente compreender os dois lados, quais as visões e quais as ferramentas que eles utilizam para esse estudo. Mas, como eu disse, nosso estudo aqui é o estudo, né, proveniente dos espíritos, o que eles nos traz. O que tem muito a ver com aquilo que muitos deles estudam também, né? Então, o que é procuram a sociedade por instinto, viver em sociedade por instinto? Onde que está esse instinto? Nessa altura do nosso estudo, já estudamos sobre o propósito da reencarnação, por que existe a reencarnação, a verdadeira justiça divina e por aí vai. Então, esse instinto, ele vem sendo moldado de todas as nossas reencarnações, porque, né, acredito que todos saibam, essa não é nem a primeira, nem de longe, nem vai ser a última. Já existe aí, ó, umas sequências de reencarnações, centenas e centenas, que, né, já viemos e voltamos várias vezes. E nessa estrutura reencarnatória, neste processo, estamos sempre progredindo e criando novas ideias, novos conceitos, aprendendo e sempre tendo a oportunidade de conviver com outras pessoas. Então, esse instinto de procurar a vida em sociedade, ela vem sendo construída ao longo dos séculos desde os homens das cavernas. Este é o instinto que os espíritos relatam aqui. Isso vem de nós. Tudo aquilo que é imprimido no nosso perispírito e na nossa consciência, que é do espírito, e que nós trazemos conosco ao longo desse processo de centenas e centenas de reencarnações. Então, esse instinto que os espíritos dizem não é o instinto animal, que nós vamos ver um pouquinho aqui na frente. Não é um instinto animal irracional, é um instinto racional, que também nós aprendemos ao longo dos estudos sobre os instintos, né? Como eles estão ligados à racionalidade quando se trata de homens sapiens, né? Como se trata da raça humana. Enfim, então, esse é o instinto que temos, né? A convivência em sociedade, mesmo porque, para se estar neste mundo, precisamos de uma outra pessoa, né? Precisamos de um útero de uma mulher para gerar essa criança e aí nascermos. Então, aí nós temos já um contato com uma outra pessoa. Não viemos ao acaso, do nada, surgimos, né? Precisamos sempre
de uma outra pessoa. E é aí que nós começamos a desenvolver esse senso de sociedade. E aí eles dizem que para concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente, auxiliando-nos mutuamente. Não há progresso no isolamento. Por quê? A vida em sociedade, a vida com outras pessoas, com outras vivências, com outras características, com as diferenças, no dia a dia, desde a nossa casa até o mundo lá fora, é a vida que vai nos proporcionar as experiências necessárias para o nosso progresso. Sempre falamos que, né, uma das coisas básicas que aprendemos é que nós estamos resgatando algumas dívidas, né? Por isso que tem esse processo reencarnatório. E dentro desse processo reencarnatório, as dívidas que nós acumulamos ou fazemos elas, sendo aqui ou sendo em outras vidas, são para conosco e muitas vezes para com o próximo. Mesmo que sejam coisas que fizemos ao nosso corpo físico ou não prejudicamos ninguém diretamente, sempre temos a necessidade de um cuidado. Mais uma vez, para vir a este mundo é necessário um outro ser, que é a nossa mãe. Então, esse é o primeiro contato que nós temos. E ela, no papel dela e do pai, é o papel da educação, da proteção, da orientação. E isso que nos faz crescer mutuamente. Esse é o primeiro contato do auxílio mútuo. Da mãe, do pai, da família, dando a base para aquela criança. E aí aquela criança cresce e começa a escolher os seus próprios caminhos, né? E aí vão ter relacionamento com irmãos, primos, amigos, vizinhos, relacionamentos amorosos, e sempre num processo de auxílio mútuo, porque nós damos um pouco de nós e aprendemos também com essas pessoas. Porque como que nós vamos ter a diferença, saber diferenciar uma situação do que é bom, do que é ruim, do que devemos ou não devemos fazer para com o próximo, se o próximo não existe? E nós nos colocamos numa situação de isolamento. Por isso que eles falam que isolamento absoluto é contra a lei natural. Ninguém nasceu para estar sozinho ou para ficar sozinho, mesmo que queira. Mas a gente vai ver um pouquinho melhor isso. Então, no isolamento, ele diz que o homem se embrutece e se enfraquece. Olha que interessante. Na pergunta 768, Kardec pergunta: o homem, procurando a sociedade, não faz senão obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? E aí os espíritos dizem de novo, o homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato de outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. Olha só, então, sabe quando nós, ou algum de nós já falamos, ou já ouvimos, né? Algumas pessoas dizerem, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém para fazer o que eu tenho que fazer, eu não preciso da ajuda de ninguém, eu consigo sozinho. E aí, se analisarmos nas pequenas coisas, nós vamos entender que nós estamos nesse âmbito social mais interagido dentro deste grupo de pessoas, e que eu digo grupo de pessoas, eu digo planeta Terra, mais do que imaginamos. Porque esse indivíduo que tem essa colocação, se ele acorda de manhã e toma um café, se não foi ele que plantou o café, que colheu, que moeu, que processou, industrializou para que chegasse ali, então ele precisou de uma outra pessoa para beber aquele café. Ele precisou de uma outra pessoa para almoçar os vegetais, as carnes. Se não foi ele que cultivou, que plantou, que criou, ele precisou de uma outra pessoa que, né, fizesse isso. E da pessoa que transportasse esse alimento. Então, a água que bebemos,
as roupas que vestimos, a casa que moramos, tudo depende de alguém. Então, se pensarmos, nós dependemos demais de outras pessoas. Então, é uma forma muito errônea de se pensar que nós não dependemos de ninguém. E esse que começa, né, é essa situação que começamos a compreender o conceito de sociedade, de viver socialmente, porque tudo está interligado. E quando ele diz aqui, os espíritos dizem aqui sobre porque o homem não tem todas as faculdades, é porque o que nos falta, algumas habilidades que nos faltam, existem outras pessoas e elas se complementam. O que eu tenho, eu dou, e o que eu não tenho, eu recebo. É um tratamento, é uma vivência mútua. Então, sim, nós precisamos sempre de alguém. Mesmo que moramos sozinhos, moramos isolados, que não queremos conversar com ninguém. Só olhar em volta na sua casa. Você precisou de alguém para ter aquilo. Para ter o café, para ter o leite, para ter a água, para ter a roupa, para ter o sapato, para ter o teto, porque alguém fez, com suas habilidades e conhecimentos, aquilo chegar até você. Então, nós vivemos em um mundo mútuo. E por que o isolamento embrutece e enfraquece? Porque se nós não temos como desenvolver o sentimento do amor, da caridade, que só podemos desenvolver para com alguém, nem que for com um animalzinho, né? Nós nos enfraquecemos espiritualmente em sentimentos e nos embrutecemos, porque não temos a possibilidade de exercer esse sentido, esse sentimento, essa faculdade que Deus nos deu. E aí, seguindo, a vida de isolamento e voto de silêncio. Então, aí já é um a mais. É todas aquelas pessoas que, ou né, também algumas religiões antigas, seitas antigas, que essas pessoas viviam em isolamento, ou faziam votos de silêncio. Antes de falar sobre isso, eu queria voltar naquela pergunta 459, que é bem conhecida, né? Uma das mais famosas, porque ela choca um pouquinho quando a gente lê pela primeira vez, porque mesmo que a gente escolha fazer este voto de isolamento, vou ficar o resto da vida enclausurado no monastério. Ou, né, não vou falar com ninguém, vou viver sozinho, vou morar, como eu disse, numa floresta, no meio do mato, numa fazenda, vou ficar sozinho, não quero mais contato com ninguém. Será que estamos sozinhos mesmo? Podemos estar sozinhos da vida física de outras pessoas, né, de encarnados. Mas eu quero voltar nessa pergunta 459 para ficar bem claro que nós não estamos sozinhos. Porque Kardec pergunta, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos dizem, a esse respeito sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Olha só que interessante. Então, se a gente analisar esse ponto, a gente vai compreender que não estamos sozinhos. Que mesmo que não tenhamos a faculdade, né, a mediunidade da visão, não somos médios videntes, ou qualquer tipo de sensibilidade, eles estão ao nosso redor. E basta um pequeno pensamento, por menor que seja, e muitas vezes eles são no âmbito automático, nós nem percebemos, e atraímos alguns deles, tanto para o bem quanto para, né, não tão bem assim. Então, mesmo que decidimos viver em isolamento, os amigos espirituais, ou esses nem tanto amigos, irmãos da espiritualidade, estão à nossa volta, estão convivendo com a gente, só pelo simples fato de pensarmos, de emitirmos esses pensamentos e energias.
Então, nós não estamos sozinhos. Então, se algum dia passou pela cabeça de algum de vocês, né, se isolar, pense que vocês não estão totalmente isolados, estão isolados no mundo físico. O mundo espiritual sempre estará em volta da gente, de alguma forma ou de outra. E aí, na pergunta 769, concebe-se que... Essa é uma pergunta muito interessante. O jeito que Kardec colocou essa pergunta é interessantíssimo. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, então já entendemos, a vida social está na natureza, é uma lei natural. Mas como todos os gostos estão também na natureza, ou seja, existem pessoas com gostos, culturas, pensamentos de todos os tipos. Por que o gosto pelo isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra aí a sua satisfação? Olha que interessante, ele foi mais a fundo. Basicamente assim, tá, eu entendi que a vida natural, a vida em sociedade é uma lei natural. Porém, nós temos que entender que dentro dessa sociedade existem diversos tipos de pessoas, né? Nós temos as nossas individualidades, nós temos as nossas percepções, as nossas crenças, o jeito que gostamos ou não gostamos das coisas e temos que ser respeitados por isso, certo? Então, tendo isso como contrapartida, por que o isolamento absoluto seria condenável se essa pessoa se sente bem, se sente satisfeita na questão, nessa situação de se isolar? E olha que interessante as respostas dos espíritos. Satisfação egoísta. Por quê? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual se condena a não ser útil a ninguém. Olha aí a gente começando a entender o conceito de sociedade, a nossa utilidade para com o outro. O que é não ser útil a ninguém? Não sei se vocês lembram da lei do trabalho. Na lei do trabalho, quando estudamos, né, e aí aprendemos que a palavra trabalho, até a sua etimologia vem de uma outra palavra que distorce essa ideia, fazendo o trabalho dar esse entendimento de árduo, cansativo, penoso, quase escravo, e na verdade não é, né? Nós aqui modificamos essa questão, porque o trabalho nada mais é tudo aquilo que nos faz útil e tudo aquilo que cria uma utilidade para o próximo. Então, olha como as leis se intercalam. Então, não pode ser agradável a Deus, não pode fazer sentido na lei do progresso uma pessoa que se condena a não ser útil a ninguém. O que uma pessoa em isolamento vai ajudar em uma sociedade? Se isolar, primeiro que ela não vai ajudar nem ela, porque ela precisa das outras pessoas também para progredir. Então, qual é a utilidade da pessoa que se isola? E quando eu digo isolamentos esses intensos, no caso, para o resto da vida, né? Qual a utilidade dessa pessoa na sociedade? Nenhuma. Se nós estamos aqui encarnados, é porque nós temos tarefas a cumprir. E se nós recebemos, né, as nossas faculdades mentais, físicas, principalmente nós que temos elas 100%, é porque nós devemos fazer delas úteis para o nosso progresso. Tudo tem uma ligação e tudo tem um porquê. Então, se conclui que não, é uma satisfação egoísta. Você vai fugir de um problema para ganhar um outro. Aqui os espíritos vão dizer disso também. Então, isolando-se para evitar o mal, cai no outro, pois esquece a lei do amor e da caridade, que nós vamos estudar ela também. Como que nós vamos empregar o amor e a caridade para conosco e para com o próximo sozinhos?
Que tipo de utilidade eu tenho ao me enclausurar para a sociedade? Como eu posso ajudar outras pessoas? Como eu posso me ajudar a progredir vendo a dificuldade das outras pessoas se eu não tenho outras pessoas para isso? Então, aí nós estamos indo de contramão a essa lei natural. E indo de contramão às leis naturais, às leis morais, vamos ter consequências. É aquilo que eu disse no começo. Se vivemos elas em sua plenitude, não temos problemas. O que ainda sim, vamos, né, ser realistas e saber que ainda é um processo difícil, principalmente compreensão, imagina de ação. A ação é uma coisa a mais, né? Quando começarmos a colocar em plenitude todas essas leis, já vamos estar para mais de mundo de regeneração. Mas já temos o conhecimento delas. Então já sabemos o caminho das pedras. Só falta seguir. E aí, deixa eu ver se essa é a sequência. Essa é a sequência. Nas 770, Kardec pergunta: que pensar dos homens que vivem na reclusão absoluta para fugir ao contato do mundo? Aquele exemplo que eu dei no começo. Duplo egoísmo. Aí ele coloca mais em cima. Mas e se esse retiro tem por objetivo uma expiação? Impondo-se uma privação penosa, não é ele meritório? Então, se essa reclusão que eu tenho tem um objetivo de expiar alguma coisa, de me fazer passar por uma privação para aprender alguma coisa, existe um mérito nisso? E aí os espíritos respondem: fazer mais de bem do que se faz de mal é a melhor expiação. Evitando o mal, ele cai em outro, visto que esquece a lei do amor, da caridade, que é o que falamos aqui. Então, eu vou me punir, eu fui uma má pessoa até agora. Chega. Não tenho mais como ser essa pessoa, eu faço mal para as pessoas, eu não sou bom, faço coisa errada, então eu vou me punir vivendo sozinho para o resto da minha vida. Será que eu estou me privando da convivência de outros? Mas será que este é o caminho? Que não existe como nos modificar moralmente dizendo com a ajuda de outros? Porque a lei do amor e da caridade nada mais é para com o próximo. E se lembrarmos quando Jesus resumiu os mandamentos, né? Em 2 mandamentos, que são os essenciais. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. Então, se é o ensinamento que o Cristo veio nos dar, dizendo que amar o próximo como a si mesmo, é porque eu preciso do próximo para amar. Senão ele tinha falado, se isole e ame você mesmo. O próximo deixa ele amar ele sozinho, e você sozinho, e todo mundo vive sozinho, e todo mundo cresce sozinho e evolui sozinho. A evolução, o progresso, as escolhas são nossas, sozinhas. Porém, elas dependem para o seu sucesso de outras pessoas. Por isso é o próximo como a ti mesmo. Tu precisa de um próximo para amar. Bom lembrar disso. E aí, eu peguei aqui Emmanuel, como sempre, né? Nos trazendo coisas bem interessantes. Deixa eu ver. Não. Ai, agora aí, pronto. Olha aqui. No livro Pensamento e Vida, o capítulo 8, Associação, Emmanuel vem explicar, né, pelas mãos de Chico, deixar bem claro que nós, sim, vivemos em sociedade e temos essa necessidade. E aqui na primeira parte ele diz assim, ó, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade.
Então, é aquele exemplo que eu dei do mundo dos desencarnados, né? Nós vamos viver, eu escolhi viver sozinha, excluída de tudo e de todos, mas eu ainda estou ligado a toda essa comunhão de pessoas pelas correntes do pensamento. Olha que interessante. Porque nós estamos interligados uns aos outros. Por isso que crescemos como grupo e não sozinhos. E essa afinidade, ela vem tanto na parte dos encarnados como dos desencarnados, porque é pelos pensamentos que atraímos certas companhias, desejadas ou não. Então, estamos ligados por essa corrente, o planeta inteiro. Por isso que Jesus diz que somos filhos do mesmo Pai. Somos uma grande família e, como toda família, as famílias que nós nascemos estão ligadas pelas correntes sanguíneas e nós, como um todo, pelas correntes do espírito, dessa comunhão que fazemos parte. E aí, ele diz aqui, em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Ou seja, nós somos as somas das convivências que já temos ao longo de todas as reencarnações, do aprendizado que nós adquirimos dentro da nossa família, do nosso meio de amigos, do trabalho, da sociedade, da cidade, do país. Somos a soma de muitos. Olha que bonito isso que Emmanuel fala, porque somos. Nós damos e recebemos, e assim vamos nos construindo. O que falta em um, tem em outro. E a questão das pessoas difíceis, né? Porque muitas vezes nós é que somos as difíceis e não reconhecemos. Nós vamos dizer assim, aquela pessoa difícil na família, aquela, né, pessoa difícil de amigos, a convivência muitas vezes forçada, né? Porque principalmente quando está dentro de casa, é uma convivência que nós às vezes não queremos, mas temos. Em vez de perguntarmos o porquê que temos que ter essa convivência, estar com essa pessoa, nós temos que perguntar o para quê. É dentro da fragilidade do outro que nós nos reconhecemos muito da nossa fragilidade, se temos a humildade de reconhecer. Porque muitas vezes o que condenamos no outro é o que nós fazemos, talvez em escala menor. Mas é o que nós fazemos. É igual quando nós reclamamos dos políticos, como se eles fossem extraterrestres, praticamente é isso, né? Não temos a consciência que, como sociedade, votamos nele, elegemos eles, eles estão lá, e eles vieram da onde? Júpiter, Saturno? Não, eles vieram dessa sociedade que nós vivemos. E o que nos falta como sociedade, por estarmos hoje presenciando muito desse caos, dessa individualidade exacerbada, que cada um pensa no céu, é a lei do amor e da caridade, de pensar no próximo. Eu estava vendo uma palestra que esse rapaz disse assim, eles que precisam, eles quando dizem em termos de os corruptos, os assassinos, e todos esses que nós, né, temos o prazer de julgar achando que estamos nessa posição do julgamento, mesmo quando olhamos, né, tão explícito, mas ele errou, mas ele está fazendo isso de errado, mas quem conhece mesmo o íntimo de cada um é só Deus, né? Nós estamos bem longe, nós conhecemos a ponta do iceberg de cada um. Mesmo até as pessoas que convivemos com elas. É o ponto do iceberg que nós conseguimos ver porque nós temos uma visão bem limitada. Quando nos abrimos humildemente para entender o outro e compreender por que o outro faz isso, nós estamos aprendendo também. Aprendendo a ser humildes. Olha aí como é que precisamos do outro para melhorar. E aí, é nessa parte que nós temos que entender como sociedade, como crescemos. Nós só vamos ter a felicidade absoluta quando
todos nós formos felizes. Não adianta um grupo de pessoas numa cidade, num bairro, num estado, num país, num continente ser feliz enquanto outra parte sofre na miséria, nas corrupções, né, de administrações corruptas, com a falta de algo. Não tem como ser feliz, é impossível. Nós não vamos ter a felicidade absoluta, porque dependemos do outro para isso. E precisamos estar todos na mesma sintonia. Então, a lei de sociedade é saber viver socialmente, saber conviver com as diferenças, saber conviver com as dificuldades do outro, sabendo que podem ser as suas também. Saber que aquele que erra na sua visão e que na sua visão é algo muito grande, pode ter sido você em um passado não tão distante. E talvez você esteja numa posição de compreender, pelo menos, ou de fazer uma oração. E por isso que esse palestrante disse que os que mais precisam de oração e a nossa compreensão são esses que julgamos. É fácil? Não, porque o que mais nos dá é o sentimento de raiva, de revolta. É porque ainda não sabemos administrar e colocar em prática aquilo que já estamos aprendendo. Mas é por isso que voltamos várias vezes e temos essa chance. E aí, nós já falamos de tudo isso. E aí, aí tem aquela parte que a gente precisa compreender. Tá, o isolamento, não ajudar ninguém, viver fora da sociedade, se privar, né, do convívio social, é contra as leis naturais. Mas e os que fogem do mundo para trabalhar pelo bem de todos? E o foge do mundo aqui foge de... Não foge, mas abrem mão, né, eu colocaria assim, abrem mão de uma vida, colocar assim, entre aspas, normal, né? Acordar, levantar, trabalhar, pagar as contas, juntar dinheiro para comprar casa, um carro, educar os filhos... No nosso âmbito, e que tudo bem, né? Estamos fazendo o trabalho ali. Mas aquelas pessoas que abrem mão desse pequeno espaço social para abranger uma coisa muito maior. E aí, os espíritos dizem, elevam-se. E elas se elevam-se, são méritos. Eu vou ler a resposta toda. Estes que se elevam, se rebaixando-se. Eles têm o duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho, aquela outra lei que a gente leu. No caso, sendo útil, utilizando o seu tempo, as suas habilidades, as suas faculdades para o próximo. E aí colocaram uma foto da Madre Teresa, que eu acredito que todos vocês conhecem, né? Pelo menos sabem quem ela é e no que ela se dedicou praticamente a vida toda. E olha que interessante, ela teve a oportunidade do isolamento, né? Porque muitos desses conventos, né, para os antigos, eles faziam o isolamento dessas mulheres, né, dentro dos muros do convento, e elas ficavam lá a vida toda fazendo, né, os procedimentos da igreja dentro de um contexto dogmático, de orações, enfim, de leituras, mas a Madre Teresa de Calcutá, que aqui, né, ela teve essa percepção. Que utilidade eu tenho me isolando do mundo? E ela compreendeu que ela seria muito mais útil se ela saísse desse enclausuramento e fosse ajudar. Bom, e ela virou quem ela é, né? Quem ela virou. Essa figura conhecida no mundo inteiro pelos trabalhos voluntários e árduos com as pessoas na Índia, na África, né? Enfim. Então, ela compreendeu, né, a utilidade de trabalhar em sociedade. E aí, para terminar, o Kardec também abrange o voto de silêncio que algumas seitas, né? Eu acho que eu comentei no começo, religiões faziam no passado, ou, né, pessoas que querem viver nesses monastérios e fazem esse voto de silêncio. E Kardec ele pergunta: que pensaram do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde a mais alta antiguidade, né? Que dentro da história se tem muito desses casos.
E aí os espíritos dizem, perguntai antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu, aquilo que a gente falou, né? Se Deus a deu, né, o sentido da fala é porque alguma utilidade ela tem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. Então, se nós temos, né, o sentido da fala, é porque ela deve ser utilizada. Aí o abuso é, né, aquela pessoa, eu falo demais a vida dos outros, abro a minha boca para nada construtivo, isso é um abuso desse sentido. Mas como utilizamos com moderação, né? Como diz aquele velho ditado, Deus deu 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais, falar menos, né? Para a gente aprender mais. Então, na visão dos espíritos que veio dar essa informação, o silêncio é útil porque no silêncio concentra-te o espírito. Então, o que é o silêncio útil? Aquele momento de meditação, de oração, de uma reflexão, para que a gente possa, né, se calar e se conectar com a espiritualidade, com esses amigos que vêm para nos orientar, nos induzir, nos ajudar, a reflexão de uma ação que nós tivemos, compreender se está certa, se está errado, o que eu posso mudar, a meditação diária, que seja para uma oração, uma meditação em um certo assunto. Então, esse silêncio ele é muito válido, precisamos dele, precisamos dessa reclusão, mas não absoluta, né? Então, mas o voto de silêncio é uma tolice, os espíritos dizem. Sem dúvida, os que olham suas privações voluntárias como atos de virtude, no caso, eu estou me voluntariando a nunca mais abrir a minha boca e viver excluso, né, excluído do mundo social, tem uma boa intenção muitas vezes. Eu quero me elevar espiritualmente, eu quero meditar mais, eu quero ter mais conexão com a divindade, então eu vou viver no voto do silêncio. Às vezes a intenção é essa, porém, eles se enganam porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Porque se Deus deu a faculdade, né, o sentido da fala, né, por que não usar? Ele não deu para a gente abusar dela, deu para a gente usar ela como ferramentas. E para que servem as ferramentas? Para nos ajudar a construir, a arrumar, a consertar, né? Então, a fala é uma dessas ferramentas. E aí, para terminar, os laços de família. E esse sim é o que termina o nosso estudo de hoje, porque vamos compreender que a primeira base de sociedade que nós temos é dentro de casa, dentro da nossa família. E aí, Kardec ele faz 3 perguntas nesse subtema, fazendo uma comparação com o mundo animal. A primeira é, por que entre os animais os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que não tem mais necessidade de atenção? E aí, o que Kardec quer perguntar é, a fêmea do mundo animal procria, amamenta e depois larga o filhote quando ele está pronto para viver no mundo, né, selvagem por si só. Por que os animais fazem isso, então? Querendo comparar com a vida humana. E olha o que os espíritos dizem. Os animais vivem da vida material e não da vida moral. Nós, seres humanos, no reino dos animais racionais, vivemos da vida moral, porque nós já estamos nesse passo do progresso. Não mais do instinto de sobrevivência, não vivemos mais do instinto de sobrevivência, de caçar, comer, dormir, se proteger, como os animais ainda vivem. Nós estamos em um outro patamar. E aí ele pergunta, na 774, há pessoas que vendo os animais abandonando suas crias, olha só essa pergunta, concluem que, entre os homens, os laços de famílias não são mais que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? É basicamente assim, nós, como humanos, analisando a vida dos animais e vendo que eles fazem isso com suas crias, largam elas, né?
Então, devemos concluir que os costumes sociais não é uma lei natural, é algo criado por nós, por uma necessidade. Então, Kardec pergunta o que devemos pensar disso. E os espíritos são muito, né, diretos. O homem tem distinção diversa dos animais, então é uma coisa lógica, né? É só um pouquinho se a gente pensar que a nossa vida é bem diferente da dos animais. Por quê? Pois sempre querer identificá-lo com eles. Os espíritos perguntam, por que vocês sempre querem fazer essas analogias absurdas? Nele, há outra coisa além da necessidade física, nós, homens. Há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como os irmãos. Então, o que acontece no reino animal ainda é um progresso diferente do nosso. Ainda eles estão a caminho, né, para que possam chegar aqui. Nós já chegamos, já compreendemos que nós não vamos ter os nossos filhos, amamentar, e aí pronto, agora se vira. Como é que uma criança de 1 ano vai conseguir cozinhar, vai conseguir ir no mercado comprar comida? Eu estou falando em termos de necessidades físicas, né? Aí entra na necessidade moral que os espíritos dizem, do aprendizado, da utilidade da função pai e mãe de educar uma criança e claramente do amor que é natural, da natureza de uma mãe, de um pai para com o filho. Então, a base da sociedade, a primeira oportunidade que temos ao vir a este planeta é dentro da família, os laços de família. Conviver com as pessoas dentro de casa. Tornam mais forte os laços de família. Essa convivência, torna muito mais forte os laços de famílias. E ensina os homens a amar-se como irmãos, porque a primeira oportunidade que temos ao vir aqui, a primeira vivência que temos de amor é com os nossos pais, com os nossos irmãos. Esse é o primeiro contato que temos com esse sentimento ainda em construção, no âmbito terrestre, porém já muito forte quando nós dizemos que uma mãe teve um filho, um pai teve um filho, e eles criam, eles dão todo o amor, toda a educação, todo o carinho. E aí onde que nós crescemos, aprendemos, resgatamos muitas vezes, porque já aprendemos que reencarnamos muitas vezes, ou na maioria delas, em âmbitos familiares, em grupos familiares conhecidos, porque temos ali, ó, né, algumas pendências, ou viemos para ajudar ou para ser ajudados, né? Quanto disso? Uma mãe que tem um filho deficiente, físico, mental, com problemas, né, a enfrentar ali ao longo de sua encarnação, quanto de amor ela não desprende naqueles cuidados, e é um aprendizado para ela e para aquele espírito que está ali também precisando deste amor. Então, tudo está interligado. E o relaxamento dos laços de família, o deixar para lá, o não ligar para o outro dentro da casa, né? Porque é ali que a gente aprende. Qual é a consequência? A intensificação do egoísmo na sociedade. Se nós não sabemos dividir, compartilhar, aceitar, compreender, pedir desculpas dentro de casa, o que nós esperamos que vai ser lá fora? Se nós não nos respeitamos como família sanguínea com que convivemos diariamente, o que será com os nossos vizinhos, amigos de trabalho? O que será? Então, tudo está interligado. E a família é a primeira base que temos para uma questão social, uma convivência social. Claro que se entrarmos no estudo mais profundo, nós vamos ter o estudo da educação, que, como os antigos já diziam, vem de casa, né? E assim a gente expressa lá fora. Mas a educação tem uma questão cultural também, dos espíritos que encarnam naquela cultura, qual é o conhecimento daqueles espíritos, qual é a vivência daqueles espíritos. Por isso, muitas vezes, principalmente como brasileiros, quando vamos em outros países, né? Nossa, como são educados, não tem lixo na rua.
eles param no sinal de pare, eles dão licença, obrigado, por favor, que muitas vezes, infelizmente, não vemos na cultura do Brasil. Aí nós vamos entender um outro aspecto, um pouco mais profundo, né? Quem é o grupo daqueles espíritos que estão ali, quem são aqueles espíritos que reencarnaram ali, qual é o conhecimento deles e o porquê disso e aquilo. Mas no contexto geral, né, falando de planeta Terra, nós estamos mais ou menos no mesmo patamar. Uns um pouquinho aqui na frente, outros um pouquinho lá atrás, mas é aquela coisa, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo, de uma certa forma, quem já foi, está conseguindo, tem que vir para ajudar, e assim nós vamos crescendo como sociedade, se socializando e crescemos como uma grande família, porque para o progresso acontecer, precisamos um dos outros. E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Agora eu vou ficar muda e vocês podem fazer os comentários que quiser. Suelen, você explicou muito bem. Eu, particularmente, fiquei aqui muito atenta e, e fiquei pensando muito nesse momento que nós estamos vivendo, né? Sem estar, não tanto agora, né? Mas um tempinho atrás, o Brasil ainda está, mas sem esse contato social, né? Que é quando a gente aprende muito mesmo. Sem esse contato, a gente não aprende a se conhecer, né? Realmente é tudo isso, a gente não evolui, né? Sem o contato com o outro, porque a gente não se conhece, né? Porque eu não vou poder expressar meus sentimentos, né? Minhas emoções, então eu fico sem me conhecer para saber aonde eu devo exaltar mais e corrigir outras coisas, né? Mas eu fiquei aqui pensando muito, né? Quanto é difícil a gente não estar com o outro, né? E, mas como tudo tem um objetivo, acho que a gente já conviveu tanto, não aprendeu nada, agora a gente tem que aprender a ficar sozinho e se conhecer melhor para poder sair e conviver com o outro, né? E ter uma convivência melhor, né? Mas foi muito bem, parabéns, foi muito bem explicadinho, muito. Verinha, isso que você falou Aprendi. é tão interessante, porque isso é uma opinião própria, tá? O que eu falei até agora é aqui do Livro dos Espíritos, essa agora é uma opinião própria. Que é interessante estudar esse capítulo vivendo o que nós estamos vivendo hoje como sociedade, né? E como tudo que vem acontecendo. E nós fomos obrigados a voltar para a base. E qual é a base? Pelo menos a maioria de nós, a família. Família. E se a base não está equilibrada, o resto desmorona. E é o que vem acontecendo. A instituição da família é uma instituição dita por muitos como falida. E ela é a base. Se ela está falida, imagina o que vai ser lá na frente, né? Então, eu acredito que um desses propósitos é voltar para os nossos e reconstruir esses laços que ao longo, né, desses anos, desses séculos, nessa correria, nessas informações frenéticas diárias, elas vêm sendo quebradas, desfeitas, porque se nós, é aquilo que no final, se nós, que até voltando aqui na pergunta que ele diz, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. E esses laços estão se afrouxando, né? E aí agora a gente voltar a ter que conviver com os nossos e dar valor. Porque quantos de nós, né, aí em termos de mundo, não teve algum de seus familiares ou conhecidos ou próximos, muito próximos, que se internaram em uma UTI e não voltaram mais?
E aí é a hora da perda, é a hora de entender o valor da necessidade, né, dessa convivência, de saber que é tão difícil não poder estar com o outro. E a base, né, que a gente tá faltando aí para compreender é a base familiar, é onde nós temos nossos primeiros contatos como sociedade, né, como convivência, como sociabilidade. Então é muito interessante o que você falou, Verinha, porque realmente quando eu estava pensando, né, lendo, eu pensei nisso também. Aí eu falei, então o propósito talvez é voltar na base, é mexer na base que está desestruturada. Eu acho que é muito importante estudar isso nesse momento, para que a gente possa se voltar para nós mesmos e, e refazer aquilo que não foi muito bem construído, né? Na verdade é isso, né? E a gente pode se olhar mesmo, a gente pode, nesse momento, nesse isolamento, entre aspas, né? Forçado, a gente necessita fazer isso, né? Inclusive, é um bom exercício para que a gente não se sinta tão. Que palavra que eu poderia usar? Não se sinta tão mal de não ter o que fazer, sabe? Né? Essas coisas todas, né? Porque muitas pessoas estão até sem emprego, né? Sem o trabalho. Então, é um momento realmente de muita reflexão, né? Com certeza que, lembrando que, né, a lei do trabalho é mais uma questão muito importante por nos sentirmos úteis, né? É uma questão de nos fazer útil. O trabalho mesmo, o trabalho em si, de ir trabalhar, ganhar o salário e tudo mais, que é uma lei que corresponde na lei da sociedade. E sim, é um momento de reflexão, porque eu estava ouvindo essa palestra e de quem que era? Acho que é Simão Pedro alguma coisa o nome dele. Enfim. E ele dá uns estudos bem legais, completos, assim, do Livro dos Médios, dos Espíritos, e ele falou uma coisa que é o que já estudamos também aqui, sobre nós estamos sendo colocados contra a parede, nós estamos sendo apertados, né? O máximo, porque é na privação que desenvolvemos outras habilidades. E está na hora de desenvolver essas habilidades, né? E é a hora da prova que podemos colocar à prova, né? E colocamos em prática aquilo que estamos aprendendo, ou onde nós vamos dar lá na frente, né? A lei do amor e da caridade, da ajuda do próximo. Então, neste momento, quantos, né? Nós não vemos por aí. Tudo bem que isso não dá mídia e ibope, mas nós sabemos que existem pessoas aí trabalhando arduamente para ajudar, Sim. né? Então, estão se fazendo úteis em outro sentido, mesmo muitas vezes que não temos. Então, isso é viver em sociedade, é sabendo que uma parte da sociedade está se desfazendo por necessidades básicas não atendidas e outra parte se mobilizando, sendo úteis, utilizando o trabalho da caridade para ajudar. Então, olha aí, mais um ponto que, se analisarmos, né, e refletirmos sobre isso, eu acho fantástico. Pensar em sociedade neste momento em termos não só de tudo isso que nós, principalmente como brasileiros, né, vimos a questão de políticas, sociais e tudo mais, mas como ser humano, analisar as privações que nós estamos passando, enquanto talvez outros países também, se a gente se comparar com países como a África, né, a grande parte delas que passam privações há centenas de anos e privações das mais básicas, né? Então, acrescentar esse olhar, a hora de desenvolver essas habilidades, né? E saber que só com o outro é que podemos progredir também como, né, moralmente como espíritos. É verdade. Isso mesmo. Mas alguém quer comentar? Pode falar.
Annelise, a gente deixa você falar, viu? Pode cortar. A Annelise aqui, ó, veio por aqui hoje. Tá ouvindo nosso PPPPPP, mas a gente... Pra todo mundo falar. Obrigada. Suelen, é hoje que tem o passe, né? Sim, hoje é que tem o passe. Hoje que nós temos o passe. Okay. A Eloá também. A Eloá, ela fala demais. Meu Deus do céu. Tem que falar, Eloá. Não é? Eloá. A Eloá tem hora que eu falo assim, Eloá, para de falar. Pelo amor de Deus, que você fala muito. O Ela... voto de castidade. Voto de silêncio, né? Aham. No caso. Voto de silêncio aí. Ai, tô brincando. Eu tô aqui ouvindo as suas palavras, a palavra de vocês. Pensando em tudo. É uma coisa realmente que a gente, quando eu estava ouvindo essas palestras, né, estudando aqui essa parte, e só são 10 perguntas, né, nessa lei, mas é tão profundo, se a gente pensar questão de convivência, de estar com o outro, e aí é isso, se a gente não consegue estar com o outro dentro da nossa casa, como é que a gente cria uma sociedade? Né? De convivência, Vamos dormir hoje pensando, refletindo muito. Eu refleti bastante, ainda estou, quando nós pensamos nessa questão de estar juntos, né? Querendo ou não estarmos interligados, nem que for pelas emanações mentais, mas nós estamos, né? Estamos de um ponto a outro do nosso planeta. Exatamente. Né? E é isso, gente. Se ninguém quiser mais acrescentar nada, podemos passar para o passe. Eu vou share aqui a minha screen, então é o tempinho de vocês pegarem a água de vocês. Minha já está aqui. De garrafinha, água, copinho. Deixa eu fazer aqui. Eu tenho uma garrafona, ó. Uma garrafona. Eu também, eu tenho uma garrafona, é para a semana toda, é para durar até a próxima terça. Eu tenho 3. Ah, isso mesmo. Bom, então, pedir para vocês fecharem os microfones e eu vou dar aqui, vamos começar o nosso passe. Preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas
atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. E durmam bem. Tchau, Cris. Você também. Suelen, você tem como mandar para mim esse link Mando. pelo WhatsApp? Mando no WhatsApp o link para você. Tá, obrigada, linda. Boa Obrigada, noite, meninas. gente. Boa De bom noite. descanso. Noite. Boa noite, Annelise, Eloá, Cris. Boa noite, boa noite. noite. Um abraço pro Luiz, Verinha. Obrigada, viu, Docinho? Melhoras. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Dá um beijo no Luiz, Verinha. Docinho, pode deixar. Bem, Obrigada. vai dar tudo certo. Amanhã vai estar se sentindo melhor. Beijo, com Deus. Tchau.